Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre a periodicidade dos elementos ferro, rutênio, ósmio e ácio do grupo 8 da família 8B da tabela periódica. Mas antes a gente precisa de entrar no contexto das relações de estudo científico das matérias. Bom, para entender a natureza, a gente tem que desimportar a grandeza de suas transformações. E todas as transformações que regem a natureza são um discurso direto dos elementos que descompõem, despartituram a natureza. E aí o Sol, ele é o maestro, né? Ele é que rege sobre a sua desinsolação. Então as matérias, elas se transformam conforme a desinsolação do Sol. Logo, o Sol, ele busca descomprimentar as matérias e com a conformação dessa fonte que despreenche as matérias e fazem com que elas se desadequacionem para se adaptar a essa fonte e sobreviver a ela, a entrega dos elementos é uma partitura de sua condição de cumprimentar esse Sol com o passar do tempo, referenciando esse Sol ou esses intemperismos, né? Porque o Sol ele é a fonte natural que mais pertence à associação de valores das matérias, porém esse Sol que desencarrega na matéria, ele tem uma desinformação compassiva, né? E esse compassar, ele desenha ritmo na natureza. E todo esse ritmo que ele desenha na natureza desenvolve-se a partir dessa interferência. Logo, toda a vida que vive sob efeito dessa onda se desvide da vida para poder conseguir se hidratar frente a esse emprego, né? Até mesmo a consciência do homem, ela é voltada para as contrações possíveis que ele encontra no seu subconsciente dessa ondulação. E a ondulação em um corpo fechado, ela se diz harmônica quando ela encontra seus limites. E ela se diz desarmônica quando ela desobstrui os limites que desacordam uma integração, uma matéria. Só que desse deslimitar, a recomposição constrói novos arranjos atômicos que são capazes de suportar maiores limites. Porém, o sacrifício sempre é ininterrupto, e em alguns desses elementos a única solução foi a desidratação ou a reidratação de mais ou menos compostos, né? Elementos que dizem desafiar-se o Sol. E nós somos esses, né? Nós só conseguimos sobreviver ao Sol a partir
das estratégias que a gente conseguiu reter da natureza. Então a natureza ela é a primeira sobrevivente integral dessa partição solar. E ela que nos ensinou de forma observativa, científica, a estabelecer melhores ritmos de partição com essa fonte. E essa fonte ela tem nos mostrado e nos transformado já há muitos anos. E a tecnologia parte dessa filiação, desses consensos. Por que eu estou falando isso? Porque os elementos que a gente está vendo na química agora, eles são elementos com uma capacitância muito grande de se entender com o Sol, com as ondas de energia eletromagnética. E esses elementos eles precisaram se desafiar na natureza. Eles se desafiaram tanto que sofreram fissões de desinconformações sobre esse Sol. E eles são tão importantes para nós porque, sobre a sua desintegração com a vida, ele trouxe capacitâncias muito grandes às espécies. Ou seja, um domínio superior de indexação dos controles eletromagnéticos. Coisas que as espécies, dentro das suas obras de perpetuar as espécies, têm se aproveitado e têm se transmitido essas condicionais de acondicionar esses elementos transformados na sua bioacumulação, na sua capacidade biológica de se envolver com os elementos intemperísticos do meio. E isso tem lhe dado a sobrevida graças a esses sacrifícios. E essa é a tablatura da natureza. A natureza se diz natura para renaturar força, capacitância de adequação. Essa é a matemática que a gente encontra nos ritmos desse desenvolvimento. Dito isso, esses elementos que a gente fala, metais de transições, eles têm campos magnéticos diferentes por integrarem as suas adaptações moleculares de harmonia frente a esse Sol. E essa transgressão desaparece para nós muito diferente. Então as suas características são muito importantes porque elas assumem nessas suas características a verdade do que elas cumprimentam, né? E aí esse arranjo ele consegue se carregar e sobre suas superfícies de densidade, algumas conseguem reter mais ou reter menos cargas. E essas cargas elas são orientadas a partir das suas moléculas, né? A gente tem campos magnéticos para todos os elementos da natureza. Toda a natureza tem o seu campo magnético. Porém, alguns são muito imperceptíveis para outras, né? Para alguns detectores, para outros não. Então, todo ser que tem vida consegue captar campo. O ser que não tem vida, ele consegue doar campo ou expandir o seu campo. E aí nessas correlações, essas cargas que desencontram e se desencontram, elas são coeficientes dos núcleos atômicos desses arranjos. E as desexpressões desses núcleos têm muito a ver com as capacitâncias de rearranjo que a natureza faz sobre eles. E o movimento, a arte do movimento, porque se eu tenho um campo magnético
e sobre a movimentação eu consigo desordenar o magnetismo do ambiente, eu consigo desenvolver capacitâncias cada vez maiores para esses campos, que me fazem desorientar o meu organismo frente a essas observações sensitivas. E elas desimpulsam em nós valores de desafirmações, né? São comunicações muito inteligentes, são comunicações moleculares. Bom, então, para desvio de toda essa realidade que a gente precisa de dispensar do grande, ou seja, decompor o grande para ver o pequeno, né? De ensinamento, a gente dispensa o grande e começa a pensar no pequeno. E aí a gente assume as desorganizações até mesmo de nós mesmos para nos corromper no sentido de valor e começar a prestar valor para as contas que o Sol faz, desapontoando toda a vida. E aí dessas desapontuações a gente tem as reações, e dessas reações a gente tem as justificações que essas reações nos entregam. E essas justificações, elas dizem um ponto de associação que é característico entre as assinaturas, né? Então a gente começa a entender que existe a facilitação de unir algumas coisas e a dificuldade de unir outras. Porém, isso nunca quer dizer que uma coisa não é possível de unir a outra. Entendeu? Por conta dos ajustes das interrogações solares, que dizem porcentavelmente expansionar a sua capacitância de arranjar as coisas, principalmente os organismos vivos, as moléculas dessas partições, que insistem em sobreviver. Dentro desse afundamento, então, pensando cientificamente, a gente consegue olhar essa desestruturação compassiva do Sol frente à nossa previsão já consentida nesse âmbulo de ambicionar a sobrevivência maior, escalar a aptidão de sobreviver. Antigamente a gente tinha uma sobrevida da população muito baixa, não passava dos 30 anos. E as pessoas se conformavam com isso, porém algumas elas buscavam sobreviver mais. E todas essas que buscavam passavam essas orientações para os demais. E isso a gente entendeu como a saúde, o saudar da representatividade cósmica, natural, de todos esses elementos, se justificando em nós as recompensas desestratadas. E aí a gente, desesperando mais e consentindo essa organização nessas desarmonias, a gente organizou-se para estabelecer maior conexão harmônica com o meio. E essa conexão harmônica, ela veio da associação inteligente com o meio, ou seja, correções nas utilizações. Então o Sol ele passou a ser coberto graças ao desempenho desses associadores.
os animais eles passaram a serem mais bem vistos sobre as estratégias que eles tinham para sobreviver. As plantas elas foram mais investigadas para ver quais que eram os benefícios sobre a qualificação orgânica que eles injetavam. E aí foi havendo a seleção. E aí a gente descobriu que os ritmos que a gente faz para vencer, eles são cotidianamente escritos na cultura graças a esses precedentes investigativos. Logo, a agricultura, a indústria e até mesmo a sociedade, ela foi se desenvolvendo a essa segurança. E aí, contorcendo-se a essa segurança e desenvolvendo a proliferação das mãos de obras, as estruturas de sobrevivência elas expandiram e precisaram a serem inseridas novas academias de regenciar essas pessoas, esses contratores, que somos nós. E dentro dessas associações crescemos muito, e aí estabeleceu outras formas de fazer segurança, pensar segurança, graças a esses reajustes. Embora muitas pessoas não saibam, mas muitas de nós somos levados pelos regenciados anteriores, que desimpulsionam a nós um ideário de sustentabilidade. Pois a gente sempre gera um foco para a segurança, né? A segurança para nós é a sobrevivência, e quanto mais eficiente essa sobrevivência é no sentido harmônico de imagem, mais a gente associa vínculo empregatício. Porém, a gente esquece que cada um de nós tem uma certa predisposição de integralização com o meio. Isso pode causar alguns distúrbios de consenso com as partes das repartições partituradas pelos esses seres que a gente desvincular consensos, né, de absorver o tempo sobre essas funções seguras. Então, a proposta é o seguinte: o experimento ele é o ordenador, e sobre as nossas estabilidades a gente sempre vai ter que se sacrificar, porque o tempo é um sacrifício. Porém, dentro desse sacrifício, a mão de obra da nossa partição em primeira condição natural está no autoequilíbrio. E o autoequilíbrio ele passa da justificativa dos elementos ao nosso favor. Então é sempre a escritura está sempre dentro de nós, nunca fora, porque o fora sempre vai ser um espelho do que está dentro em nós, entende? E a recombinação desses espelhos de fora nos revelam o espírito em nós. Então o espírito ele é único. Ele é único porque ele é uma desafirmação eletromagnética do Sol sobre as adaptações desse mesmo Sol regendo a natureza e os desafirmadores dessa natureza. Então temos duas potências na vida: o Sol e a Terra. E desse Sol e dessa Terra
a gente diz a todas as variações, né? Todas as redimensões dessa interjeição. E essas dimensões, elas para fazer constante, elas precisaram de se desavolumarem no sentido da sua permanência. Vamos ver o slide aqui e falar um pouco da tabela periódica, porque eu estou assumindo um valor metafísico já. Então a gente tem um comportamento que é desassociado e previsto na constante do compasso solar, com desvios muito pequenos, né, na sua partitura. Desvios, eu diria, até observados pela natureza. A gente vai falar da família 8B da tabela periódica. E eu sei que você que vem aqui no vídeo no intuito de aprender sobre os elementos para o ensino médio, eu sei que você não vai conseguir aquilo que você pretende nesse vídeo, porque você do ensino médio é uma pessoa que está num sentido de concorrência. Você está desafirmado numa concorrência, mas numa concorrência sintética, não numa concorrência natural. A sintetização dos percursos acadêmicos para gerar valor de personalidade dentro desse veículo faz com que vocês, né, os acadêmicos, eles se tornem pessoas desempregadas pelos cismos dos superiores. E o cismar dos superiores gera uma competição por alojar capacitância de ser investigado por esses superiores, de ser levado em consideração. Nesse sentido, nós perdemos a habilidade de olhar para todos os encantos possíveis das resoluções que a gente consegue atender, e a gente começa a focar nas resoluções que vão cismar a cisma desses interceptores, ou seja, desses superiores. E aí a gente perde a capacidade de desencontrar coisas que seriam possíveis. Então a gente perde a capacidade de dispensar o grande, porque com o veículo da competição a gente começa a pensar só no grande que vai superar o que já é grande. Só que a ciência ela sempre vai ser feita da renovação dos pequenos, entendeu? E quanto mais a gente consegue voltar e dividir esse pequeno, mais a gente consegue reconstruir algo grande, entendeu? Então
Nós nunca podemos pensar a ciência continuando algo que alguém já começou. Isso é de forma errada, porque esse algo é sentido por suas desadequações. Só que cada um a gente tem poder de desafiar essas adequações, porque se a gente não desafiar, a gente vai sempre ser ordinariamente levado pelas desobrigações ultrajadas por esses detectores, esses contadores de revelações. Ajuda é uma coisa, agora vestir a roupa do outro é outra, né? Ajudar a costurar uma roupa, né? Pegar o tecido e costurar é uma. Agora vestir, pegar do outro e vestir é outra, totalmente diferente. E aí esses ritmos de novas personalidades acadêmicas tem sido muito criticado, porque a maioria desses estão vestindo roupas e apenas ajustando essas roupas, né? Sendo que a tecido e a capacidade para poder costurar, né? Não faz muito sentido as pessoas fazerem isso, porque a ciência ela não nasceu para ser rápida. A ciência ela não nasceu para poder continuar algo. A ciência nasceu para desacreditar na sensibilidade das resoluções das pequenas partes que fazem contrações grandes, né? E aí a gente tem criado uma ciência desesperadora, né? Aquela coisa de que a ciência vai salvar a vida do meu pai que está com câncer. A ciência vai fazer isso. E aí você gera uma sociedade cheia de acreditadores de expectativas, não de construtores da sua realidade, mas espectadores de versões aí, porque a maioria das coisas que são resolvidas pela ciência são resoluções que são expectativas, né? São expectativas. Podem funcionar para alguns casos, mas em alguns não. É raro você encontrar algo que funcione para todos os casos, que assume todas as possibilidades. Principalmente quando a gente fala de cura, né? Porque a gente tem várias descontrações das partes, né, que assumem essa partitura. Se eu falar com você que tudo é uma integralização de partitura, você vai duvidar. Por quê? Porque é o seu princípio, né? Só que a onda do Sol é uma onda, né? E ela desintegra um desvio na atividade de todas as ondas no mundo. Logo, a onda do Sol ela é constante dentro de uma escala. E essa escala é aonde você tem na sua constante buscado a harmonia, porque a harmonia em você assume o valor de vivo ou de cuidado com a vida. Logo, a ciência ela tem a sua estrutura nesse cuidado, né? Nessa estrutura. Então, todas as matérias elas se desestruturam dos seus cuidados de sobrevivência, e essa sobrevivência só é feita quando existe a harmonia. Quando não existe a harmonia, ela está sendo deteriorada
para poder ser reconstruída com bases harmônicas. E vejam vocês, a gente vai falar dos elementos da natureza, mas a gente tem na representação imaterial a presença de uma manifestação cultural, que é a linguagem. É nosso instrumento de ordenação oral do motor que a gente encontrou dentro de nós para poder fazer essa harmonia entre nossas espécies, né? Entre seres comuns a nós. Então é uma intercepção da nossa comunhão, né? Falar. E a atenção para o falar nos gerou várias estruturas de fala e várias personalidades de fala e várias funções da fala que até mesmo conseguem inflexionar intransigências ou efeitos de fala que desviam ou concorrem com o entendimento. Logo, dentro do entendimento, a gente tem que ter calma até mesmo para desintegrar a responsabilidade da classificação. A classificação é uma das coisas mais importantes que constroem o consenso moral entre a multiplicação de valor buscando o desempenho das outras pessoas, porque essa associação ela faz o acontecimento, né? O contentamento para poder passar de etapa. E aí, contentando com uma etapa, a gente passa para outra etapa. Então vamos tentar buscar o contentamento de uma etapa. A gente pega uma caneta e a gente vê que ferro ele tem dois pulsos. O ferro. E desses dois pulsos, escutar esses dois pulsos várias vezes cria uma integralização de associações dispulsadas em nós. E esse é o cuidado sensitivo. Isso desemprega em você resolução de visual, porque é escutando esse pulso, esses dois pulsos, que os seus terminais nervosos vão desinervar conjuntos de conhecimento para poder desatender aquilo que respectivamente vem buscando entender, inteirar-se no entendimento. E aí, nessa associação de valores, a gente tem reajustes de bens de dados. E esses reajustes de bens são variáveis que a gente chama de letras, que são departicionadas para sustentar essa integralização de uma forma naturalista, né? No sentido de expressão mesmo. E o F, ele tem na sua terminação o sentido de força, né? De uma compressão que faz uma força entre um plano, né? Então a gente tem um plano e a força entre um plano, ela se diz cobre a partir de duas intercepções em um plano. E aí isso aqui, desafenda o plano, né? Então força uma coisa do plano. E aí a força que a gente tem vai ser o plano de uma
de uma estrutura, né? de um sistema, porque o ferro ele se integraliza a um sistema sempre fechado, né? Porque é do conjunto de conjunto. E esse ferro, né, o F é força. E é uma força que ela desescala, né? O E é uma estrutura escalar. Veja vocês, a gente tem uma escala de uma atividade. E essa escala, quando ela chega ao seu limite, ela continua escalando. Então, olha só. Só que se eu quiser cortar a escala, eu corto ela e amarro ela assim. Então é uma escala que foi amarrada em um limite. Então é uma força que desescala um limite. Fé. E aí qual que é o limite da sua fé, né? Do seu E. E o E, ele é um elemento, é uma letra que sempre está interceptando no alfabeto como uma afirmação, né? É um ponto de desrimar, né? Só que esse fé, ele vem interceptado por uma reação. Logo, esse R, ele contorce multiplicando, ou seja, o fer com uma reação multiplicada é como se a gente tivesse nessa escala uma sustentabilidade de reação. E essa sustentabilidade ela vai ser aderida ao organismo, ao sistema que a gente costura, que fecha a integralização. Então o ferro, ele na sua inscrição, ele tem esse comportamento. Só que o ferro, ele pode sofrer várias intercepções humanas, que a gente diz escalas. As escalas, elas são interceptores de um meio, que o meio a gente pode colocar que é o ferro, né? O ferro. E aí eu adiciono, né, nessas escalas vários ingredientes, e esse ferro ele pode ganhar ou mudar a sua atividade, né? Mudar a sua estrutura. E aí nessa escala eu posso desescalar o ferro e o comportamento previsto pelo ferro. Logo, o ferro é um elemento porque na sua concepção íntima, ele sempre tem um comportamento frente à ondulação do Sol. Só que desse comportamento a gente pode descomportar ele, dispensar esse comportamento a partir das suas recomposições, que são rearranjos moleculares nas estruturas do ferro, ou seja, associações de valores com o ferro. E é o que a gente faz muito na natureza. Vejam vocês, né? O ferro possui propriedades como bom condutor de calor e eletricidade. Atualmente é utilizado extensivamente para a produção de aço, liga metálica, para a produção de ferramentas, máquinas, veículos de transporte, automóveis, navios, etc., como elementos estrutural de pontes, edifícios e uma infinidade de outros. Então, esse ferro que nós encontramos na natureza muito é um elemento que cumprimenta muito bem a partitura do Sol, ou seja, ele tem uma resistência muito grande na associação da propagação de onda eletromagnética. Então a gente pode até aumentar ou diminuir essa propagação, adicionando ou retirando propriedades ferromagnéticas do elemento e das suas associações, que são ligas. E isso
transformou o homem no sentido industrial, né? Essa arte construiu muita sensibilidade no ser, no sentido dessa utilização, e vem crescendo cada vez mais nas produções que fazem soluções para os homens, né? Agora, a gente já consegue pensar o ferro com uma outra interpolarização de dados, né, de serviço. Ou seja, a gente nunca pode, na natureza, a gente nunca deve, né, subestimar o valor de algo, por mais que seja abundante esse algo, porque essa abundância, ela tem um discurso que às vezes a gente não consegue ainda entender a sua direção, e aí a gente sempre, quando olha, a gente meio que indireciona essa direção. E a química, ela tenta desaprovar sempre isso para você. Vejam vocês, outro metal de transição, porém com uma performance diferente, uma estruturação diferente na sua desatenção sobre o Sol. Vejam vocês, o Sol, ele manda expoentes de integralização com rutênio e carrega o rutênio. E aí o rutênio carregado, nessa sobrecarregação, ele descomprimenta o Sol, né? Então o Sol preenche o rutênio daquilo que ele não tem, né? E aí ele fica fazendo uma associação com o Sol, e essa associação com o Sol demonstra para nós o que o rutênio é. Então é uma escritura que descomprimenta o Sol na afirmação do que ele apresenta ser. E aí, o que a gente faz com o rutênio? Por que a gente escreveu o rutênio assim? Rutênio, símbolo RU, é um elemento químico metálico pertencente à classe dos metais de transição e o grupo dos metais de platina, lustroso, prateado, que localiza no grupo 8 do período. E aí a percepção aqui está na sua forma de ser cumprimentado, né? Uma vez que o Sol bate e desmonta para nós o que a gente classificou como lustroso, prateado, né? Vamos pôr aqui, ó. A gente deve se perguntar qual que é o sentido dessa ilustração, né? E aí, como que a gente se pergunta isso na natureza? A gente tenta desmontar e apropriar desse metal, dessa transformação da natureza, para entender a biomolecularidade que ele pode servir e até mesmo a segurança da biossustentabilidade, porque um sentido natural é a união, é a integralização, e entender que todas as matérias, elas têm
um encontro um encontro com uma unidade ativa, né? E elas fazem parte de um conjunto. E o rutênio, se ele consegue desexpressar de uma forma unânime na natureza, essa unanimidade desse rutênio precisa ser desassociada a algo para ver os seus índices de associação. Esses índices de associação do rutênio, eles acabam nos mostrando quais que são suas intimidades, e essas intimidades elas vão escalando consensos de investigação humana, pois a gente sempre utiliza o escalar das diferenciações para poder investir. E aí esse investimento aplicado, ele é dirigido para uma cooperação. Porém, se a gente descer um pouco, né, no sentido das apelações, que é o que precisamos fazer, ou desinvestindo esse material, também a gente encontra informações, perguntas, respostas. Por quê? Porque é um comportamento natural, né? O maior investimento da natureza é as suas relações com o Sol, entendeu? O Sol é que repreende a gente. E olha só, o rutênio foi classificado com o R. E o R é uma reação. Então, logo, o que chama atenção para nós, no sentido natural, dos olhos mesmo, utilizando os olhos, é a reação de cumprimentar, o que o Sol faz com ele e demonstra. E olha só o que o Sol faz com ele. Ele gera um aspecto muito diferente do nosso, das vidas, né? E essa reação nos faz organizar esse elemento, o chamando assim, né? E olha só, R e U. E U é uma figura de preenchimento, né? Está pronta para ser preenchida. Então, ó, reação que preenche. E o por que preenche? Porque se a gente olhar para esse elemento, ele vai fazer o que ele vai chamar muita atenção, e ele vai preencher o foco por disseminar mais radiações focais, ou seja, ele tem um poder de reação muito grande que diz ao campo uma maior associação de valores. Logo, ele tem uma familiaridade eletromagnética grande. E olha o T. E ele também tem o seu limite, né, de insomar contração do Sol. Só que esse limite que ele tem, ao bater nas matérias, é realçado e desescalado por elas. As matérias sofrem interpolarização de campo sobre o efeito disseminado pelo Sol sobre o comportamento desse elemento. Porque quando a gente preenche um elemento de Sol, o núcleo dele se acende e ele sofre a sua imponência de campo, né?
E essa imponência, ela está no sentido aqui, ó, dos spins, organização dos spins de um eletromagnético. Então a gente tem um arranjo, né, dessa matéria, desse elemento, do conjunto desse elemento associativo. E aí essa associação, ela faz interpoetização das suas partículas, dos seus átomos. A interpoetização desobriga ao conjunto uma expressão consentida, consensual, por conta das estruturas intercaladas. Essa expoentização, ela diz ressentir o Sol e diz ser promovida pelo Sol em suas descargas. Logo, o Sol, debandando sobre essa imponentização desses que a gente chama de spins, spins moleculares, spins atômicos, sofrem orientação. E as orientações, elas são diferenciais, né? E essas orientações, elas dizem ao campo os seus descompassos. Logo, a gente consegue associação eletromagnética por entendimento da referência solar, referência das ondulações. E a estratégia de utilizar as ondas, né, do Sol, ela é segura. E aqui, ó, ρ10, e aí essa escala, ela emite a onda, né? Olha só, o N, que é a onda, e essa onda, ela movimenta elétrons nos olhos ou em organismos, né? Ou seja, ela atrai o sistema orgânico na sua refinação partida pelo Sol, né? Construída pelo Sol. Então é mais de vibração mesmo, né? Uma vez que a gente tem muito controle a partir das vibrações ambientes, né? A gente sente muito essas vibrações, elas desconcorrem com a gente na nossa concentração de intelectualização com o meio. O próximo material que a gente vai falar é o ósmio. Metal de transição. O ósmio é um metal do grupo 8, é considerado um metal do grupo da platina. Dentre os metais, é o que possui maior densidade. Suas propriedades químicas são semelhantes ao rutênio. Ah, beleza. Então esse aqui já é bem semelhante ao rutênio. Vamos ver ele aqui, ó. A gente está aqui, ferro. A gente viu os ferro, o rutênio, e agora a gente está vendo o ósmio. E o ósmio, o símbolo dele é o Ozão Szinho. Ozão Szinho. E o ozão, o O, ele é um sistema fechado. E esse sistema fechado, ele está sendo, nessa descrição aqui simbólica, sendo diametralmente opostos, ó.
Ele tem um vetor para cá e um vetor para cá. Então ele tá sofrendo uma contração vertical. Vamos entender então o ósmio. O ósmio, ele é um... antes eu tenho que explicar uma coisa para vocês, né? A imponência sináptica do homem ser educado traz consigo o desembaralhamento da intercalação que ele utiliza para a educação. E a intercalação que ele utiliza para a educação é o dispulsar de ondas que as matérias emitem. E esse dispulsar de ondas, eles sofrem diferenciações, as defratações de ondas, os efeitos de ondas. Esses efeitos de ondas, né, fazem com que a gente mastigue elas nos sentidos diferentes. E olha o ó olhando, né? E esse mastigar diferente representa esse símbolo aqui, ó. Entendeu? Você entrar e usar as contrações rítmicas para poder fechar e abrir o olho. E olha só, fechar e abrir, fechar e abrir, fechar. E aí a gente tem quase que a tensão, né? Então a gente modula essa tensão nessas realizações aqui, ó. Quando a gente fecha, a gente ingere. E aqui a gente tem uma ingeração, né? E essa ingeração, ela faz isso aqui em onda, né? Ela desvetoriza nos dois sentidos, né? Então tem uma concorrência. E o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer que como a gente está sempre o tempo todo embaralhando a matéria na realização corrente material, que diz fisiologicamente consentimento por defractação de ondas, a nossa sinapse, né, a nossa plasticidade neural, ela tem um acordo fisiológico, né, de desintegração de ritmos. Então cada matéria ela tem sua particularização, e essa articularização particulada ela diz sinapses na integração das redes neuronais um ponto, né? E esse ponto nessa sinapse ele desacredita por o dispulso da onda sobre as forças quilovoltaicas no sentido eletromagnético. Então toda essa transformação orgânica dessas ondas gera o que a gente chama de fótons. Fótons são partículas que compõem a luz e podem ser definidos como pequenos pacotes que se transportam energias contidas nas radiações eletromagnéticas. Então, elas se transformam em fótons em nós. E esses fótons, pacotinhos de energia, eles dizem abrigar energia para poder ser contida pelas elaborações sinápticas nessas plasticidades. Então, uma palavra, elas sofrendo essas desinjeções, elas sofrem o tempo todo desintegralização até consolidar-se. E essas desintegrações são testes de expoentização dessa cadência, né? E aí existem vários eixos de cognição para realizar essa cadência. Um é o oral,
o outro é visual, o outro é o contato. E tudo isso entrega pontos para fazer essa solidificação de conhecimento. E essa solidificação, ela faz as desinterrogações, que são movimentos elétricos definidos, né? A eletrosfera definida. E a eletrosfera dentro de você é o seu comprimento sináptico, é o seu encontro de desencadear esses desimpulsos. E quanto mais você desenvolve contrações para esses pulsos, mais você descontrações em você. Essa é uma qualidade da neuromodulação que rege o seu aprendizado. Logo, o ósmio ele tem um coeficiente muito grande de atividade solar. Então a onda dele consegue ser muito diferencial. E vocês podem ver no ósmio a expressão dos seus elétrons, dos seus átomos por si só. Você tem várias faces nessa razão, nesse conjunto, que conseguem consolidar o Sol e desapertarem-se o Sol. Logo, ele consegue se adensionar, ou seja, obedecer às raízes insolares e encontrar harmonias cada vez mais constantes, né, em suas faces. Isso aqui é uma imagem de harmonia muito grande, entendeu? A harmonia, diferente do que os outros pensam, no sentido imaterial de ver as coisas, a harmonia está mais para isso aqui, ó. Porque a harmonia é a obediência aos destaques solares. Se eu mando o Sol e ele obedece, ele reage ao Sol descomprimindo-se. E aí essas moléculas desse elemento, elas têm um poder harmônico muito grande. Só de ver a matéria assim eu consigo ver essa capacitância de expressão solar. E vejam vocês, isso é regência, né? Isso é uma integração que diz a cada agrupamento uma resposta sensorial intercalada. Vamos ver aqui o que isso. Não, peraí. Vou voltar aqui. Ósmio. A gente tá vendo. Então aí a gente agora, dentro que eu falei isso, existem muitas concorrências de pulsos, principalmente no ambiente virtual, metafísico, que às vezes convertem valores já bem valorizados. Então, toda a percepção desaparente, ela é bem vista, né? Bem quista. E aqui você tem sempre no português, na conjunção de elementos simbólicos que se unem para simbolizar algo, você tem esses desacordos. E aí esses desacordos, por mais que eles consigam serem para um referente, precisa ser levado em conta essa tomada, né?
de desacordoar essas razões nos sentidos. E o ósmio, ele tem um elétron aqui, ó, na sua orbital, e esse elétron ele desacentua, né? Ou seja, ele desexpressa o que a gente chama de agudo, né? Um agudo é uma onda muito forte, né? É uma onda que faz assim, ó. Ou seja, desaponta muito. E esse agudo do ósmio, ele levanta as anteninhas, né? Ele assume um poder de intercalação eletromagnética forte, que ele faz uma ampliação no sentido da onda e uma força. Essa ampliação, ela desenha, o sistema fechado tem uma desapontação aguda com o S modulado. Então o S ele faz uma modulação que diz manter essa modulação. O EM ele meio que desenforça a modulação sobre essa versão de V, né? E aí a gente sempre pensa no plano, né? Primeiro, então a gente tem um plano e a gente tem um campo que está agudo em sua expressão. Então tem uma semelhança, uma partitura de realização que desintegra maior desenvolvimento com a familiaridade solar. E aí essa insolação ela assume um comportamento na onda. Essa modulação ela aumenta ela consegue fazer um aumento dessa onda e manter esse aumento, né? Ou seja, esse contorno, e até que decaia-se, né? Ou seja, transmita uma desafirmação na integralização vista. E é mais ou menos isso que a gente vê na imagem, né? E volta desagudo o sistema fechado, né? E aí ele ele desencarrega todo esse agudo. É o plano desse elemento. Vamos ver aqui outro elemento. Que falta. Tudo baseado nessa interação solar. Aqui. Agora, por último, a gente vai ver o ácido. O ácido, ele é uma escadinha assim, ó, degrauzinho, que vai subir a acentuação na tensão. Ó, porcentagem de comprimento eletromagnético sobre uma razãozinha amparada pelo H sobre torção. Essa é a oposição de vetores. Por que essa é a oposição de vetores? Porque aqui a gente tem um vetor e aqui a gente tem um vetor. E esse vetor aqui parece ser maior no S. Ou seja, ele tem um empurrãozinho aqui, ó. Posição de vetor sobre porcentagem do comprimento orgânico. Comprimento orgânico, não sei se vocês conseguem ver.
ao comprimento orgânico. Tchau. Oi. Então aqui tem um descomprimento, né? Oi. Esse é o descomprimento nessa entendida. Só que é um descomprimento a um agir que faz uma tensão aguda nessa oposição de vetores, né? Então o haja, então uma atenção que vai descarregar, né, um peso sobre a atenção. Então a atenção sobre o peso diz a atenção, diz a arca da atenção, as oposições vetoriais que tem nesse múltiplo, nessa multi-S, né, de descomprimentar. Então é como se tivesse várias pessoas querendo cumprimentar alguém, né? Ou seja, tem vários vetores na oposição do sentido de cumprimentar algo. Agora vamos ver o ácido, se ele desmonta isso para nós. A gente não vê o ácido, mas o ácido é obtido sinteticamente. E aqui é como se a gente sentisse, né, a obrigação de cumprimentar várias coisas em oposições vetoriais. Como se tivesse pessoas brigadas, tipo assim, fulano que brigou com alguém aqui, só que você não está brigado com ninguém. Só que se você cumprimenta esse fulano aqui, fica difícil de cumprimentar esse, ou vice-versa. Você tem que arrumar uma estratégia para poder cumprimentar e não fazer desassociações. Ácido, né? Ácido. É um elemento 108 da tabela periódica, obtido sinteticamente e nomeado em homenagem ao estado alemão de Agassiz. O ácido é um elemento sintético com número atômico 108. Então a gente tem um número atômico 108. Vamos ver aqui, ó. Onda, né? Onda expoente se escalou a onda, somou obrigação e escalou a desobrigação, a ordenada obrigada, desobrigando o comprimento somado nessa obrigação. Aqui a gente tem gastos, né? Mais ou menos assim é uma arte de ver essa interpolarização colinérgica de modulações acadêmicas. Então é isso, o ácido é um elemento sintético, e essa partição matemática ela é muito importante aqui no consenso de organização, porque todas as reações previstas e não previstas, elas dizem reação da natureza, e essa reação ela tem um coeficiente de verdade, né, por causa das respostas biológicas, e todas as respostas
Vamos lá. As matérias e suas formas, elas dizem a nós coeficientes de desinformar biologicamente nossa capacitância de suprir aquilo que a gente consensa, aquilo que tem no consenso da expressão. Logo, essa observação reagente que desinstrui todas as partições materiais, elas partem desse apego, né? Você testar no laboratório, colocando pessoas para ver e desaver aquilo que elas, o conjunto de dados que elas expressam ao ver, dizem imagens carregar dados dos consensos sentidos das pessoas que verem no sentido verdadeiro da correspondência. Então, você não deve subjugar nada no sentido de academias fechadas, porque elas são mais abertas do que você imagina, né? O extrato, a predileção do homem sobre a segurança é ver aquilo que o homem consegue ver nos seus limites de capacitância. E aí, dessa segurança, ele consegue desafirmar esse limite em umas exponenciais seguras da matemática, fazendo expansões de dados, convergendo o valor que é seguro. E a segurança do homem está na busca das resoluções humanas. Então, tudo aquilo que os seus olhos veem, eles dizem a organização dos desimpulsos que a academia consente no redigir a nós. Então, esses blocos que dizem emparedar razões de elementos que a gente viu na materialização, o ferro, o ácido, o rutênio, todos eles existem, né? Tem a matéria, mas a imaterialização que desimpulsiona de nós tem coeficiente nesse laboratório aqui, ó, de desconsentir essa matéria. E a química é isso, né? A química, ela existe para desassociar os valores que as pessoas interceptam nas matérias e desformular melhores com sentidos de classificação e redistribuição sobre os conselhos harmônicos que a gente diz utilizar essas matérias. É isso que eu tinha para o vídeo de hoje. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Fui!